você tem que escolher qual distribuição você vai usar. Então, você tem situações em que você tem amostras grandes. Então, ponto-chave aqui é o tamanho da amostra maior do que 30. Vou pôr um maior mais bonitinho aqui. Tamanho de amostra maior que 30. Tamanho de amostra maior que 30. Então, vamos ver aqui qual a distribuição utilizar, né? Então, você tem aqui esse roteiro, né? Olha, então você vai fazer você precisa expressar um intervalo de confiança na média populacional. Então, novamente, exemplo, você tem uma cidade, sei lá, vamos chutar uma cidade X aí, vamos pegar uma cidade, sei lá, de 100 mil habitantes. Vamos dizer que Itabaiana tenha 100 mil habitantes. Itabaiana, 100 mil habitantes, você quer uma estimativa do peso médio da população de Itabaiana. Então, você quer uma estimativa da média populacional, desse parâmetro populacional, né, que é a média populacional dos pesos. Então, você não vai pesar 100 mil pessoas. Você pode organizar, por exemplo, uma centena de amostras de 30 habitantes. Então, uma centena de amostras de 30 habitantes, você vai ter 3 mil habitantes que você vai pesar. Você não vai pesar 100 mil, você vai pesar 3 mil. Então, você prepara essas amostras de 30 habitantes e você vai, então, medir as médias amostrais de cada uma dessas amostras de 30 habitantes. A média dessas médias amostrais tende para a média populacional. Então, eu estou falando aqui de uma distribuição de médias amostrais e a média das médias amostrais vai ser igual à média populacional. Então, novamente, entendendo o exemplo, você tem a população de Itabaiana, 100 mil habitantes, supostamente. Você quer a média populacional, que é um parâmetro do peso das pessoas. Você não vai pesar 100 mil pessoas. Ao invés disso, você pesa uma centena de amostras de 30 pessoas. 30, e aí, para cada amostra de 30 pessoas, você vai ter uma média amostral. Você pode colocar essas médias amostrais, que são 100, porque são 100 amostras de 30, num histograma. Você vai ter um diagrama simétrico, né? Você vai ver que forma de sino, né? Isso aqui acho que a gente viu na aula 3, eu vou até achar essa aula 3 aqui, deve ser isso. Vai ser um diagrama simétrico em forma de sino. E a média, então é tipo esse diagrama aqui, tipo isso aqui. A média das médias amostrais tende a ser igual à média populacional. Então, é uma boa estimativa pontual para a média populacional. Mas a gente quer não apenas a estimativa pontual, mas uma estimativa intervalar, que leve em conta a variabilidade dessa população, desse parâmetro populacional. Na verdade, a variabilidade não do parâmetro populacional em si, mas dos dados amostrais. Não faz sentido, por exemplo, você saber que a média dos pés dos rapazes de 18 anos é tamanho 40. Não faz sentido, porque se você produzir apenas calçados do tamanho 40, só vai contemplar aquele pessoal que calça 40. Então você precisa ter uma estimativa, uma estimativa intervalar. Então, para ter essa estimativa intervalar, você vai ter o desvio padrão da distribuição de médias amostrais
E com isso você pode, então, ter a margem de erro e ter uma estimativa intervalar. Então, começando aqui, você quer fazer uma estimativa do intervalo de confiança para a média populacional. Então, você começa lá. O desvio padrão populacional é conhecido? Se for, então vem a outra pergunta. A população normalmente, a amostra vem de uma população normalmente distribuída? Sim. Então, independente do tamanho da amostra, você vai usar a distribuição Z. Então, deixa eu fazer uma correção aqui, intervalos de confiança. Ó. Então, se você tem, conhece o desvio padrão populacional, amostra oriunda de população normalmente distribuída. A amostra oriunda de uma distribuição normalmente distribuída, isso quer dizer que a sua amostra foi tirada de uma população que segue a distribuição normal de probabilidades. Independente do tamanho da amostra, pode ser amostra pequena ou grande, independente do tamanho da amostra, você vai usar Z, que você tem lá na tabela, tabela A2. Então, tabela A2, onde é que está essa tabela? É A2 ou é A1? Eu acho que é A2, né? Aqui, vocês têm... A2. Eu não sei porque que é A2, se é a primeira tabela que aparece aqui nesse... Bom, ainda continuando, se você conhece o desvio padrão populacional, mas a amostra não vem de uma população normalmente distribuída, ainda assim você pode usar a distribuição Z se o tamanho da amostra for maior do que 30. Aqui não está maior ou igual que 30, mas 30 já tá valendo. 30, né? Deixa eu pensar aqui. 30, não. Maior que 30, melhor seguir a regra aqui. Maior que 30, né? 31 para cima. 30 para cima. Como achar valores críticos, né? Vamos lembrar aqui. Como achar valores críticos? Como achar valores... ficou muito feio isso aqui. Valores críticos. Então, novamente, você conhece o sigma, independente do tamanho da amostra, desde que a amostra venha de uma população normalmente distribuída, ou simplesmente, então, vamos lá, vamos resumir aqui. Você conhece o sigma, o desvio padrão populacional, e a amostra vem de população normal. Ou o N maior que 30, né? O N é maior que 30. Tá aqui. O N maior que 30 e também o sigma conhecido. Então, você conhece o sigma. A amostra vem de uma distribuição, vem de uma população normalmente distribuída, independente da amostra ser pequena ou não. Ou, então, a distribuição Z, você consegue aplicar apenas se você conhece o sigma e a população vem de a amostra vem de uma população normalmente distribuída, ainda que seja uma amostra pequena, ou você conhece o sigma, mas a amostra é grande, mesmo que não venha de uma população normalmente distribuída. Então, vamos achar valores críticos. Por exemplo, digamos que você queira 98% de confiança. Os outros a gente já fez, né? Então, vamos ver aqui. Você tem a sua distribuição normal, ficou bem
bonitinho aqui, né? Então vamos fazer aqui os valores críticos. Aqui você tem Z de alfa sobre 2, e aqui o Z de alfa sobre 2, a parte negativa, digamos assim. Aqui é 0. Então, se você quer 98% de confiança, aqui você tem 0,98. 0,98 aqui, então você vai ter 0,01 e aqui 0,01. Então, primeiro nós vamos procurar o valor crítico negativo, vamos procurar o 0,01 nessa tabela. 0,01 é por aqui. Eu acho que tá bom aqui, ó. Menos 2,33. Menos 2,33. E aqui, mais 2,33, que é simétrico em torno da média. Agora, suponhamos que nós temos uma amostra pequena. Ou melhor, uma amostra pequena de uma população normalmente distribuída. Então, uma amostra pequena de uma população normalmente distribuída, você usa a distribuição T de student. Mesmo que a população não seja normalmente distribuída, mas se for N maior que 30, ainda assim você pode usar a distribuição T de student. Então aqui, olha, quando você usa a distribuição Z, a tabela A2, então quando você conhece o desvio padrão populacional e a amostra é oriunda de uma população normalmente distribuída, ainda que seja uma amostra pequena. Ou quando você conhece o desvio padrão populacional e tem uma amostra grande, ainda que essa amostra não seja oriunda de uma população normalmente distribuída. Agora, quando você usa a distribuição T, de student, que eu acho que é a tabela A3. Então, quando você usa quando, então falando aqui de amostras pequenas, você conhece o desvio padrão populacional? Não. Mas a amostra vem de uma população normalmente distribuída? Se vem de uma população normalmente distribuída, pode ser até amostra pequena. Se não vem de uma população normalmente distribuída, tem que vir de uma amostra com N maior que 30. Então, distribuição T, amostras pequenas, oriundas de população normalmente distribuída. Ou amostras grandes de população grandes quer dizer N maior que 30, de população não necessariamente normalmente distribuída. E aqui você usa o T, nessa condição você desconhece o desvio padrão populacional. Então, desconhece sigma. Como achar os valores críticos? Então, vamos revisar rapidinho aqui. Vou entrar aqui no site. Joia, né? Então, você desconhece os valores críticos. Como é que acha esses valores? Então, lembrando que ainda assim, olha, ainda que você não tenha resolvido exercícios, ainda há tempo, eu recomendo que vocês resolvam exercícios antes de resolver a prova. Porque a prova, o exercício aqui você tem como checar a resposta, a prova não. Então, do que eu estava tratando aqui? Assim, estimativas da média populacional em pequenas amostras. Então, aqui vamos pegar como determinar um valor crítico aqui, por exemplo, para uma amostra de tamanho 15 e 95% de confiança. Então, uma amostra pequena. Digamos que N seja igual a 15 e você tenha 95% de confiança. Então, 95% de confiança é 1 menos alfa
é 0,95, o alfa é 0,05, o alfa sobre 2 é 0,025. O número de graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Então, nesse caso, é 14. Então, vamos lá procurar o 0,025 bilateral nessa tabela A3. Sábado, eu vou ter um pouquinho mais de tempo, aí sábado eu vou montar uma videoaula específica revisando isso aqui de como achar os valores críticos. Então, vamos procurar 0,05 nas duas caudas, bilateral, com 14 graus de liberdade. Está aqui, ó, esquerda aqui, 14 graus de liberdade. Então, isso dá 2,145. Então, o T de alfa sobre 2 dá 2,145. Então, veja que os valores críticos, quando você tem amostras pequenas, ou quando você desconhece o desvio padrão populacional, você tem que usar aqui a tabela da distribuição T de student. Os valores críticos dependem do tamanho da amostra, diferente de quando você tem o conhecimento do desvio padrão populacional e usa a tabela da distribuição normal padronizada, que é a tabela anterior. Aí, margem de erro. Como é que você calcula aqui a margem de erro para cada situação? Então, aqui, a margem de erro é igual Z de alfa sobre 2. Você conhece o sigma sobre raiz de n. Ou você, enfim, se você tem uma amostra pequena, então você tem que usar a distribuição T. Então, a margem de erro vai ser, então, T de alfa sobre 2, se você desconhece o sigma, né, o desvio padrão populacional, que é a raiz de n. Então, é a margem de erro. Intervalo de confiança para a média populacional, média amostral mais a margem de erro, média amostral menos a margem de erro. Talvez vocês já tenham meio que se tocado que isso tem a ver com a forma com que se expressam ou com a qual se expressam os resultados das pesquisas eleitorais. Joia, né? E por último, a gente viu a distribuição Q² para encontrar